Olá, galerinha do sexto ano, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula de língua portuguesa. Eu, professora Débora, e você aí me acompanhando de pertinho. Vamos começar observando o material que vocês vão ter que separar para a aula de hoje. Vejam, o material de sempre, um caderno ou uma folha de papel, lápis, caneta, se você preferir escrever a caneta. Mas hoje eu quero contar com um material especial. Eu quero contar com a sua boa vontade para aprender. Quero que você me acompanhe de pertinho, esqueça tudo que tem ao seu redor e se concentre na nossa aula. Combinado? Eu vou aguardar uns segundinhos para que você registre no seu caderno o dia, o mês, o ano, o número da nossa aula e o nome da nossa disciplina. Voltamos e agora vamos conhecer o que vamos fazer na aula de hoje. Bom, vamos começar relembrando o que nós fizemos na aula anterior, certo? Olha lá, na aula anterior nós lemos o conto A Incapacidade de Ser Verdadeiro e nós conversamos sobre um outro desfecho possível. Você lembra disso? Em seguida, nós aprendemos a pontuação que nós devemos fazer quando nós vamos mostrar que um personagem vai falar. Lembram disso? 2 pontos antes da fala, travessão antes da fala do personagem, certo? Em seguida, o que nós vimos? Nós vimos no texto A Incapacidade de Ser Verdadeiro causas e consequências. Nós vimos que para escrever uma narrativa, nós precisamos ter ações que desencadeiam outras ações, as consequências, certo? E também vimos no finalzinho da aula que ao escrever um texto, nós podemos usar diferentes tipos de passado, que nós chamamos de pretérito. Está lembrado disso? Vamos lembrar vagarosamente de cada um desses tipos? Nós começamos pelo pretérito perfeito. Chegou, botou, veio, que indica o passado que está próximo do narrador, próximo do momento da fala do narrador. Um passado que aconteceu e encerrou, uma ação que foi feita e foi terminada no passado. Nós vimos também o pretérito imperfeito, que é quando você usa uma palavra que indica uma ação já ocorrida, que já aconteceu, passado. No entanto, não me dá ideia de que aquela ação começou e terminou. Por exemplo, eu posso falar tinha, gostava, pegava. Me dá a ideia de um hábito, de algo que acontecia com frequência e não num momento só. E por último, qual foi o pretérito que nós vimos? O pretérito mais que perfeito. Aquele que o narrador usa quando ele quer indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação ainda. Você lembra? Caíra, pegara. Lembra desses verbos usados no texto? Vejam bem, quando o narrador falou que o menino vira um pedaço de lua caído no pátio da escola. Ele vira, primeiro o pedaço de lua caiu antes do menino ver, depois o menino viu e depois ele chegou em casa e contou. E finalmente o narrador está trazendo a história para você. Você percebe? Um passado antes do passado. Para que isso fique bem claro, a professora trouxe uma atividade para nós fazermos juntos, certo? Eu quero que você pense de que maneira nós usamos esses 3 tipos de passado no dia a dia. Eu trouxe aqui uma atividade para que você complete as lacunas de cada frase com
modos que estão escritos aqui ao lado. Então você vai ter um tempo para pensar, para ler as frases e encaixar cada verbo no seu lugar. Eu vou esperar você pensar, realizar sozinho no seu caderno e em seguida nós vamos corrigir. Eu quero que você escreva as frases no seu caderno, já completando-as com os verbos ao lado, certo? Eu vou aguardar. Estamos de volta e agora nós vamos conferir juntos o que você pensou aí. Você pensa de lá, que eu penso de cá, certo? Vamos pensar juntos. Gostava. Gostava está indicando uma ação que ocorreu, mas não foi terminada, a gente não sabe. Provavelmente ela se repetia ao longo do tempo. Então, qual é a frase que essa palavra completa? Vamos ver? Paulo gostava de inventar histórias. Próximo verbo, falou. E o outro era. Aonde eles se encaixam? Vamos conferir? Doutor Epaminondas falou. Veja, pretérito perfeito, uma ação que começou e terminou. Falou que o menino era um caso de poesia. O era, nesse caso, não indica uma ação, indica um estado. O menino era. É importante você já perceber esses detalhes. No próximo verbo nós temos o deixara, pretérito mais que perfeito. Por que mais que perfeito? Qual é a frase que ele completa? Após uma nova história, a mãe deixara o menino de castigo novamente. Vejam, antes de outra ação, certo? Vamos em frente? Eu quero que você observe comigo agora de que maneira nós usamos o pretérito mais que perfeito no dia a dia. Vejam, eu não falo dessa maneira. Nós substituímos. Você fala, eu falo e nós nem precisamos saber que o nome disso é pretérito mais que perfeito, certo? Veja comigo. Um
dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. Dificilmente no dia a dia nós vamos usar o termo caíra, vira, como no nosso exemplo, mas nós substituímos. Pense comigo, qual dessas opções aqui de baixo, letra A, B ou C, poderiam substituir o verbo vira nessa frase? Eu vou dar um segundinho para que você pense e nós já vamos conferir. Estamos de volta, vamos conferir? Vejam bem, um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência. Vamos parar por aqui para que fique mais curto para nós pensarmos. Será que eu posso dizer assim, um dia chegou em casa dizendo que foi visto? Ou que viria? Ou que tinha visto? Vejam, a nossa resposta correta tinha visto. Por que eu não posso pôr, professora, foi visto? Porque eu estou me referindo ao menino. Ele tinha visto. Não é que foi visto ou foram vistos. No caso seria 2 dragões da independência. Não, o menino, ele tinha visto, certo? Vamos pensar numa outra questão. Na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. Esse termo destacado, caíra, nós poderíamos substituí-lo por qual desses itens a seguir? Tinha caído, cairia ou estava caindo? Vou dar um tempinho para que você pense e nós já voltamos. Corrigindo juntos agora, o termo que se encaixa aqui, ele veio contando que caíra no pátio da escola. Será que seria a letra A? Ele veio contando que tinha caído. Letra B, ele veio contando que cairia. Ou ele veio contando que estava caindo? Pense comigo, se eu disser que cairia, é uma ação que ainda não tinha ocorrido, não é nem passado. Estava caindo, me dá uma ideia de continuidade, parece que é no momento que ele estava olhando. E não, primeiro o pedaço caiu, depois ele viu. Então a nossa opção correta seria a letra A. Ele veio contando que tinha caído no pátio da escola, certo? Eu espero que tenha ficado mais claro para você o uso dos tipos de pretérito. Agora nós vamos conversar sobre o tema da aula de hoje. Mas vamos ter que brincar juntos, vamos ter que descobrir. Eu trouxe para você algumas pistas. Eu trouxe palavras, sujeitos, ações que estão envolvidas na história. Vamos descobrindo devagarinho, um por um, e vamos pensando, qual será o texto que eu trouxe para você? Será que é mais um conto? Será que é um poema? Será que é uma notícia? Talvez. Vamos pensar juntos? Antes disso, eu te dou uma pista. Ele está relacionado ao texto que nós lemos anteriormente, certo? Eu vou te mostrar a primeira palavra de algo que faz parte do texto que nós vamos ler. A palavra é meninas. Temos aqui um sujeito, ou alguns sujeitos, meninas. Nosso texto envolve meninas. Vamos ver outra palavra para ver se temos mais alguma pista? Conversam, uma ação. O que será que pode estar envolvendo aí? Meninas que conversam. Conversar pode ser em qualquer espaço, a qualquer tempo, não temos nada definido. Vamos ver se uma outra cor vai nos trazer alguma outra dica. Brincam, outra ação. Meninas brincam e conversam, não temos pista nem de espaço, nem de tempo.
Vamos procurar uma outra pista. Meninos. Opa, outro sujeito. Agora nós temos meninas e meninos. Meninos brincam, meninas também? Ou será que meninos brincam e meninas conversam? Como é que isso está organizado, será, nesse texto que nós vamos ler? Mais uma palavra? Mais uma pista? A pista é recreio. Opa! Quando eu falo em recreio, eu já tenho uma ideia de espaço. Eu já tenho uma ideia de tempo e de espaço. Onde que os recreios costumam acontecer? Pense comigo aqui, agora já está começando a elaborar um pouquinho mais do texto que nós vamos ler. Outra pista, lavam. Opa, lavam? Lavam poderia ser o que? As mãos? Roupa? Será que a palavra lavam também nos remete a recreio? Opa, recreio nos remete a outro espaço, mas lavam? Tá confuso? Vamos tentar mais uma palavrinha. A palavra é aula. Recreio, aula. Será que é lavam as mãos? Agora que nós estamos falando tanto que essa é uma ação muito necessária? Pode ser. Mais uma pista. Vamos lá? A palavra é estudam. Você percebe que está se formando aqui um espaço onde essa história, onde esse texto pode se desenvolver? Nós temos várias pistas. Vamos para a próxima? A próxima pista é comem. Opa, vamos pensar de que maneira todas essas ações, esse espaço que nós temos até agora e esse tempo, como que eles podem estar relacionados? Mais uma pista, a penúltima. E a pista é colam. Colam? Será que colam de recortar e colar? Ou colam no sentido de colar na prova? Pense comigo, vamos lá. E a última pista? A última pista é fofocam. Quando falo em fofocam, você pensa em quem? Só em meninas? Só em meninos? Ou meninos e meninas? E tudo isso misturado nesse ambiente? Eu não vou te dar de mão beijada esse texto. Eu quero agora que você faça o seguinte. Tente pensar. Todas essas palavras aqui, elas vão estar no texto que nós vamos ler. Pensando nisso, qual seria um título adequado para esse texto que nós vamos ler? Nós tivemos essas palavras, né? Todas essas que a gente leu juntos. E agora eu quero que você pense aí, na sua casa, e escreva no seu caderno qual seria um título para um texto que envolvesse todas essas palavras. Eu vou aguardar um pouquinho para que você registre no caderno. Tempo concluído. Agora eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto para que você possa ter uma ideia se o título que você escreveu combina com o texto que nós vamos ler. Observe que só pela estrutura você já sabe que não vai se tratar de um conto. Vamos fazer a leitura? Acompanhe comigo. Os meninos e as meninas não fofocam no recreio, não conversam durante a aula, nunca colam e são loucos por escola. Os meninos e as meninas lavam prato quando comem, falam baixo quando brincam, nunca colam e são loucos por escola. Os meninos e as meninas ficam calados quando estudam, arrumam a cama quando acordam, nunca colam e são loucos por escola. Falando sério, hein? E aí? O título que você escreveu combina com o poema que nós acabamos de ler? Vejam, dentro do poema, nos versos do poema, você pode localizar todas as palavras que nós conversamos anteriormente. Meninos, meninas, fofocam, recreio, lavam, conversam, brincam.
colam. Então nós temos aí um poema que está tratando do espaço escolar, mas também de algumas ações que acontecem em outros ambientes, onde eles comem, arrumam a cama, certo? Então agora que você já conheceu o poema, eu quero que você pense comigo. Se você tivesse que escolher entre as 3 sugestões de título, qual alternativa você considera a mais adequada? Você já deu o seu título, agora você conhece o poema. E agora eu quero que você pense dessas sugestões que eu trouxe para você. Qual delas você acha que é a mais adequada para o poema que você leu? Eu vou dar uns segundinhos para você pensar. Tempo esgotado, vamos conferir? Eu não sei qual você marcou na sua casa, mas o título escolhido pelo autor foi De Verdade, hein? Você conhece essa expressão? Alguém já usou essa expressão com você? Talvez não assim, de verdade, hein? Mas ela tem o mesmo sentido de quando talvez alguém tenha aprontado alguma coisa e a mãe chega e diz assim: que bonito, hein? A mãe achou bonito mesmo? Se foi uma arte? Se foi algo que não deveria ter acontecido? Não, a mãe está usando de um recurso chamado ironia. Ela quer mostrar para você que ela não gostou daquilo que aconteceu. Da mesma forma, aqui, o autor, quando ele diz de verdade, hein? Eu acho que ele está querendo dizer o contrário, certo? Eu quero apresentar para você o autor desse poema. Ele se chama Sérgio Caparelli. Ele nasceu em Minas Gerais, é um mineiro, mas mora há muitos anos em Porto Alegre. Um autor muito conhecido também aqui no Brasil e em outros países também. Já morou em muitos países e, inclusive, já trabalhou como jornalista e como professor de uma universidade. No entanto, nós o conhecemos mesmo como escritor. Sérgio Caparelli já escreveu perto de 30 livros e muitos livros premiados. Para você ter uma ideia, o primeiro livro que ele escreveu, chamado Os Meninos da Rua da Praia, já foi reimpresso muitas vezes, por volta de 30 reimpressões. Pense comigo que isso é muito importante. Significa que o tempo está passando e a obra do Sérgio Caparelli continua sendo reimpressa. Pessoas de diferentes idades estão lendo ainda a mesma obra. Ele tem também muitas obras premiadas com o prêmio Jabuti, um dos principais prêmios da literatura brasileira, como se fosse o Oscar da literatura brasileira. Trouxe para você ver algumas obras desse mesmo autor: O Velho que Trazia a Noite, O Congo Vem Aí, Tigres no Quintal e Os Meninos da Rua da Praia, que é o livro dele que já teve mais reimpressões. Veja que ele é um autor de muitas obras, de muitos títulos. Procure na sua escola que com certeza você vai achar uma, certo? Vamos em frente então. Agora nós temos o poema com o título e o poema na sua estrutura. Reparem que esse poema é escrito de versos e cada grupo de versos forma uma estrofe. Então esse poema tem 3 estrofes, certo? Vamos fazer a leitura agora com o título para que nós possamos pensar: de verdade, hein? Por que esse título foi escolhido? Como que esse título está relacionado com o conteúdo desse poema? Mais uma leitura? Vamos lá? De verdade, hein? Os meninos e as meninas não fofocam no recreio, não conversam durante a aula, nunca colam e são loucos por escola. Os meninos e as meninas lavam prato quando comem,
Falam baixo quando brincam, nunca colam e são loucos por escola. Os meninos e as meninas ficam calados quando estudam, arrumam a cama quando acordam, nunca colam e são loucos por escola. Falando sério, hein? E aí, você se identificou com o que o eu lírico está contando sobre meninos e meninas? Por que a professora disse eu lírico? Porque no poema nós temos um narrador que a gente chama, na verdade, de eu lírico. Assim como nós vimos no conto A Incapacidade de Ser Verdadeiro, um narrador que contava a história para nós, no poema, esse narrador nós vamos chamar de eu lírico. Observem que o eu lírico diz que meninos e meninas não fofocam no recreio. Essa informação bate com o que você sabe de meninos e meninas? Da maioria dos meninos e meninas? Não conversam durante a aula, não colam. Você acha que esse eu lírico está falando sério com a gente? O que você acha? Pense comigo. E eu quero que você pense. Baseados no poema, o que teria levado Sérgio Caparelli a escolher o título De Verdade em? Qual é a relação do título com o que foi escrito no poema? Quero que você registre por escrito no seu caderno. Por que você acha que o nome do poema, que o título do poema é De Verdade em? Vamos lá? Eu vou aguardar. Tudo certo? Tudo pensado e registrado? Eu quero agora que você me acompanhe para que nós possamos descobrir a resposta dessa questão. Pense comigo. Você concorda com as afirmações do eu lírico sobre os comportamentos de meninos e meninas? Os meninos e meninas que você conhece, a maioria deles, costuma lavar o prato quando come? Falar baixo quando brincam, não fazer fofoca no recreio, não conversar durante a aula, nunca colar durante uma prova? Isso combina com o que você conhece de meninos e meninas? Que eles sempre ficam calados quando estudam e que sempre arrumam a cama? Isso bate com o seu pensamento? Quando o autor propõe esse título pra gente, De Verdade em, ele está usando de um recurso em língua portuguesa que nós chamamos de ironia. Quando é que a gente faz uma ironia? Quando eu digo algo que parece ter um sentido, mas na verdade eu quero que você entenda no sentido contrário. É como se eu estivesse brincando com você, fazendo uma piada, falando algo de uma maneira para que você entenda de uma maneira completamente diferente. Lembra aquele exemplo que eu dei de alguém quando fica bravo com você, da mãe, do pai, de um familiar, que diz assim, que bonito, hein? E na verdade ele está dizendo o quê? Que feio, não gostei do que você fez. Quando ele usa esse recurso, ele está usando da ironia, percebem? Olha só, eu trouxe aqui os mesmos versos e eu quero mostrar para você como é que nós tiramos a ironia desses versos. Digamos que nós queiramos corrigir. Não, professora, vamos deixar como é mesmo. Porque meninos e meninas fofocam, meninos e meninas conversam durante a aula, meninos e meninas não lavam seu prato em casa. Como é que nós temos que fazer? Como é que nós podemos fazer para deixar esse poema sem ironia? Vamos ver? Olha lá, se eu tampar o não, eu vou deixar meninos e meninas fofocam. Meninos e meninas conversam durante a aula.
E o lavam prato quando comem e falam baixo quando brincam? O que é que eu tenho que fazer para tirar a ironia desses versos? Meninos e meninas não lavam prato, não falam baixo quando brincam, certo? Vamos continuar? Olha lá. E se eu quero dizer que é o contrário de ficar calado, então vou colocar o não. Não ficam calados quando estudam, não arrumam a cama, colam, eu vou tampar o advérbio nunca, e não são loucos por escola. Veja, eu inverti, mas agora o título não faz mais sentido. Porque aí se eu disse assim, de verdade, hein? E aí eu vou dizer, fofocam no recreio, meninos e meninas fofocam no recreio, conversam durante a aula, aí não vai combinar. Você percebe? Aí se eu tirar a ironia, o título deixa de fazer sentido. Certo? Vamos em frente? Acompanhe comigo a próxima atividade. Agora eu quero que você pense sozinho. Já no início do texto, encontramos uma pista de que o eu lírico não vai falar a verdade. Que pista é essa? Quando eu começo a ler o texto, eu já percebo, o que ele vai falar não é a verdade. O que é que me dá essa pista? A, o título de verdade em? Ou B, os versos que ele usa, os meninos e as meninas não fofocam no recreio? Eu quero que você pense e marque no seu caderno, letra A ou letra B. Um tempo para que você faça isso. Voltamos e eu quero conferir com você, certo? Vejam bem, quando nós lemos o título do texto, de verdade, hein? Nós já ficamos sabendo que tudo que o eu lírico vai falar é mentira, porque ele diz, de verdade, hein? É como se ele estivesse até te dando uma piscadinha para dizer assim, ó, é mentira o que eu vou falar. Tanto que no final ele diz, falando sério, hein? Certo? Então, a resposta correta é a letra A. Agora eu quero que você pense nesses 3 versos que estão no começo de todas as estrofes do poema. Vejam, você conhece esse símbolo utilizado? Eu quero que você pense, qual das letras abaixo poderia substituir esse título? Qual dessas letras nós poderíamos colocar aqui no lugar e que faria o mesmo sentido? Pense rapidinho que nós já voltamos para conferir. Voltamos para conferir com você. A resposta certa é a letra I. Vejam, se nós falarmos os meninos e as meninas, nós teríamos o mesmo sentido. Então, por que foi que o autor resolveu empregar este símbolo ao invés da letra E? Porque este símbolo, ele tem um significado de sociedade, como se ele aproximasse ainda mais essa relação entre meninos e meninos, como se ele quisesse nos dizer que essa relação está em todo o poema, certo? Então, vamos continuar pensando ainda com relação ao uso desse símbolo e com relação à repetição desses versos em todas as estrofes. Repare que no começo de cada uma das estrofes estão repetidos os versos os meninos e as meninas. Qual foi a intenção do autor ao fazer isso? Por que é que no começo das estrofes ele usa essa repetição desses versos? Veja, pense comigo, nós conversamos que o uso desse símbolo indica uma sociedade entre meninos e meninas. Está querendo dizer que a relação é muito
próxima, que os comportamentos apresentados no poema dizem respeito não só a meninos, mas também a meninas. Então eu quero que você pense, quando o autor repete esses 3 versos em todas as estrofes, qual é a intenção dele? Eu quero que você leia com atenção a letra A. A intenção do autor é deixar explícito para o leitor que o comportamento descrito se aplica tanto às meninas quanto aos meninos? Ou será que ele repete esses 3 versos para indicar somente que são pessoas diferentes que estão realizando as ações? Pense um pouquinho e nós já voltamos para conferir. Tempo concluído, vamos verificar a sua resposta? Nós conversamos que o símbolo significa uma sociedade. Quando ele usa, além da palavra meninos e da palavra meninas, e ele une essas 2 palavras com um símbolo de sociedade no começo de cada estrofe, o que ele está nos indicando? Ele está deixando explícito para o leitor que o comportamento descrito se aplica tanto a meninas quanto a meninos. Certo? Então a resposta correta é a letra A. Pensando ainda nessa questão da sociedade e dos comportamentos que são apresentados no poema, eu quero que você pense agora sobre o tema do poema. Será que ele apresenta esses comportamentos, sempre os versos, os meninos e as meninas, para tratar de qual tema? Para tratar, como diz aqui na letra A, das mentiras que meninos e meninos contam? Será que são meninos e meninas que falam no poema? Eles que estão contando as mentiras deles? Ou será que o eu lírico, ele quer mostrar a igualdade de comportamentos que acontece entre meninos e meninas? Um tempinho para você pensar e nós já voltamos. Voltamos para conferir com você. Vejam bem, o tema do poema é a igualdade de comportamentos entre meninos e meninas no ambiente escolar. O eu lírico, ele está brincando com você, brincando com os comportamentos que ele diz que meninos e meninas fazem, ou não fazem, mas que na verdade a gente sabe que ele quer dizer o contrário, certo? Diferentemente do texto que nós lemos anteriormente. Você lembra do texto da incapacidade de ser verdadeiro? Aquele conto tratava do comportamento de um só menino. Que menino era esse? O Paulo. Qual era a mania do Paulo? Mentira. E esse poema está falando do comportamento de um menino ou de vários? Vários meninos, várias meninas. Está falando no geral. Certo? Então, quando eu pergunto para você se há semelhança, se esses 2 textos que nós lemos se parecem de alguma maneira, eu quero que você observe a temática, o tema. Os 2 tratam de mentira, mas da mesma maneira? Comece observando a estrutura. Veja que no conto, a narrativa que nós temos, ele está organizado em parágrafos. Existe um narrador, a pontuação é diferente. Se você só bater o olho na estrutura do poema, você vai ver que é bem diferente da estrutura do conto. O poema está organizado em estrofes e versos. Veja, nós conversamos sobre as diferenças, certo? Diferença de estrutura, ok? Mas existe alguma semelhança? Nós podemos ver de que maneira esses textos conversam entre si? Vamos pensar no termo mentira. Os 2 textos, eles tratam da mentira, mas de que maneira?
Me acompanhe. No texto A Incapacidade de Ser Verdadeiro, já no título, nós temos ali uma referência à mentira. Mas o autor optou por não usar o termo mentira. Lembram que nós conversamos que ele não quis dizer o menino mentiroso. Não, ele quis dizer que o menino contava histórias, mentia de vez em quando, mas ele quis abrandar essa situação. Então ele usou uma substituição. Foi o recurso usado pelo Carlos Drummond, que é o autor do texto primeiro que nós lemos. Ele usou uma substituição e um eufemismo. Quando nós usamos uma expressão para abrandar o que nós queremos dizer, nós chamamos isso de eufemismo. Já o Sérgio Caparelli, no De Verdade Em, ele também fala de mentira, ele também aborda a mentira. Já no título, De Verdade Em, mas professora, como que ele fala de mentira se ele usa o termo de verdade em? Veja, ele está sendo irônico. Então ele usou de um recurso chamado ironia. Ele fez uma ironia. Quer dizer, quando ele disse assim, de verdade, hein? Ele estava querendo dizer assim para você, não acredito no que eu vou falar. É tudo mentira, certo? Vamos continuar então procurando outras características. Eu quero agora comparar com você as características do conto e do poema que nós lemos. Eu fiz a seguinte estratégia. Colori de rosa o título A Incapacidade de Ser Verdadeiro e colori de amarelo o título do poema, De Verdade Em? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler uma por uma das características e você vai aí no seu caderno assinalar ou fale rapidinho, tente pensar comigo a qual dos textos essa característica se refere. Se for uma característica do conto, o quadro todo vai ficar cor-de-rosa. Se for uma característica do poema, o quadro todo vai ficar amarelo. Vamos pensar juntos? Vamos lá? Primeira característica. A ironia foi usada como recurso do eu lírico para se referir à mentira. Então, o texto traz a mentira, mas de uma forma irônica. Essa é uma característica, vamos lá, do poema, certo? Próxima questão. A mentira faz parte da história. Veja, aqui a mentira, ela acontece na história, faz parte das situações da história. Aonde isso aconteceu? Na Incapacidade de Ser Verdadeiro ou no poema De Verdade Em? Vamos conferir? No conto A Mentira, a Incapacidade de Ser Verdadeiro. Próxima característica. Foi usada a substituição, eufemismo. Lembra que eu contei para você? Aquela forma de você falar uma coisa não tão bonita, mas de um jeito mais agradável. Em qual dos textos isso foi usado? Vamos ver? No conto A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Próxima característica, ironia. Essa nós já respondemos. Em qual dos textos ela aparece? No poema. Veja que está ficando da cor do título, certo? Qual dos dois textos é um poema? O primeiro ou o segundo que nós lemos? Vamos ver? O segundo. Outra característica. Qual dos dois textos apresenta um eu lírico? É estruturado em estrofes e versos. Fácil para você essa? Tá lá a cor amarelinha também. Próxima característica. Apresenta narrador, personagens, tempo, espaço e um conflito a ser resolvido. Pense comigo, no poema tem um conflito a ser resolvido? Não. Então, essa é uma característica dos contos, do conto que nós lemos. Se eu acabei de mostrar para você que a Incapacidade de Ser Verdadeiro tem narrador, personagens, tempo e espaço, então, obviamente, o conto se refere à incapacidade de ser verdadeiro. Próxima característica. Qual dos textos apresenta o comportamento de um menino só? As ações e as atitudes de um menino só. Fácil também. É a Incapacidade de Ser Verdadeiro. É o conto. E por último, qual dos textos fala do comportamento de meninos e meninas? Só sobrou o poema. Então, as nossas características ficaram dessa forma apresentadas e divididas, certo?
Nós vamos ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia e conto com você para a próxima aula, com você e com a sua boa vontade para aprender, certo? Cuide-se e até a próxima!